Eu matei meu colega de cela. Essa era a única maneira de voltar ao forte, fazendo algo assim. As cenas que você vai assistir mostram a dura realidade de algumas das prisões mais brutais do planeta. Em Ruanda, existem locais onde os presos chegam a praticar canibalismo para não morrer de fome. Já na temida ADX Florence, nos Estados Unidos, detentos passam quase todo o dia trancados em celas de concreto, sem janelas e sem contato humano. Esses ambientes são tão cruéis que fazem muitos prisioneiros preferirem a morte à própria sobrevivência. Pensei que você tinha que morrer para ir para o inferno, mas o inferno está bem aqui. Junte-se a nós enquanto revelamos 9 prisões piores que a morte. Você nunca sabe o quanto está vivo até enfrentar a morte. Começando com o número 9, prisão de Gitarama, Ruanda. Descrever a prisão de Gitarama em Ruanda como um inferno na Terra seria um eufemismo. Imagine um mundo onde os prisioneiros têm que se alimentar de carne humana apenas para sobreviver, onde milhares de detentos estão amontoados como sardinhas. Esta é a realidade de Gitarama, também conhecida como a pior prisão do mundo. Assim que você entra, encontra uma multidão de prisioneiros, homens, mulheres e até crianças, todos confinados neste pequeno espaço. Hoje, mais de 8.000 detentos chamam Gitarama de lar, o que levou a um caso grave de superlotação. Os espaços para dormir são apertados, toda a instalação é insalubre e o fornecimento de comida e água está além da capacidade. Infelizmente, isso não é onde os horrores terminam. Famintos e desesperados por uma refeição adequada, os presos muitas vezes se lançavam sobre os corpos de prisioneiros falecidos, devorando-os apenas para sobreviver. Embora o governo de Ruanda tenha refutado essas alegações, afirmando que são todas meras fabricações, os próprios detentos contam uma história diferente. Muitos deles começaram sua jornada aqui após o infame genocídio de Ruanda em 1994. De acordo com documentos oficiais, esses condenados foram capturados e acusados de assassinar mais de 800.000 pessoas em um período de 100 dias. Se são culpados ou não, nunca foi provado. Mas uma coisa é certa, 90% deles nunca sairão vivos. Lá dentro, você encontrará homens lutando para encontrar um lugar para sentar ou ficar em pé. Encontrar um lugar para dormir aqui é outro esporte radical. Devido à superlotação e às instalações dilapidadas, muitos detentos são forçados a dormir em latrinas abertas, encharcados em esgoto humano. Essas condições horríveis muitas vezes levam a surtos de doenças graves. E em um lugar como este, não demora muito para que uma epidemia estoure. Muitos dos prisioneiros aqui desenvolvem gangrena nos pés, e não é incomum ver dedos apodrecendo caindo após semanas de negligência. Além disso, quando você amontoa milhares de supostos criminosos em um só lugar, as tensões definitivamente aumentariam entre eles. Brigas, violência de gangues e assédio direcionado são a ordem do dia aqui. Ficou tão ruim que os detentos frequentemente precisam de ajuda médica após serem espancados por outros prisioneiros. Ossos quebrados, marcas de mordidas e ferimentos graves representam cerca de 38% de todas as visitas hospitalares. Nos últimos tempos, o governo tem tentado reintegrar alguns dos detentos de volta à sociedade. Também estão sendo feitos esforços para reconstruir a instalação e melhorar as condições de vida dos detentos. Número 8. Prisão Central de Bangkwang, Tailândia. Eles a chamam de o Grande Tigre, uma prisão que devora qualquer um que entre nela. Localizada nos arredores de Bangkok, Tailândia, a prisão central de Bangkwang abriga alguns dos piores criminosos da cidade. Assassinos aguardando execução e criminosos condenados à prisão perpétua estão todos trancados neste inferno na Terra. Desde que foi concluída no início dos anos 1930, a prisão se tornou conhecida como uma das mais duras do mundo. Os presos que se encontram aqui nunca permanecem os mesmos, mesmo que eventualmente sejam libertados. Nos primeiros 3 meses de encarceramento, esses criminosos são acorrentados nas pernas como escravos. Mas não apenas seus movimentos são restringidos, seu estado mental também se deteriora a cada dia que passa. Quanto aos presos no corredor da morte, essas algemas são soldadas permanentemente até sua execução. Imagine caminhar ao redor de um bloco de prisão com um par de correntes pesando 15 quilos todos os dias. Felizmente, o uso dessa punição cruel foi proibido em 2013, tanto para prisioneiros no corredor da morte, quanto para prisioneiros comuns.
Dentro desta prisão, os prisioneiros são classificados de acordo com uma estrutura de classes, conhecida como Sistema Schitt. A comida é escassa e sem valor nutricional, e muitos precisam se virar com apenas uma tigela de arroz e legumes. Para aqueles que preferem refeições melhores, um pagamento considerável é sempre necessário. Enquanto os presos mais pobres são forçados a se contentar com esta refeição miserável, os prisioneiros mais ricos têm acesso a uma comida melhor em troca de dinheiro. Por causa disso, presos pobres às vezes trabalham para os mais ricos apenas para ganhar dinheiro suficiente para pagar uma alimentação melhor. Durante 17 anos, Alan John Davis esteve preso dentro dessas paredes. Um cidadão britânico de Blackpool, Inglaterra, Davis, foi um dos primeiros estrangeiros a serem presos em Bangkok. Foi em 1990, quando ele foi preso pela primeira vez, enquanto vivia e fazia negócios na Tailândia. De acordo com relatórios policiais, Davis era suspeito de tráfico de drogas, embora ele afirme que foi incriminado. Após um julgamento altamente divulgado, o empresário foi condenado à morte e foi algemado como os outros prisioneiros no corredor da morte. Segundo ele, muitos dos outros que receberam a mesma sentença morreram antes da data de sua execução. Em 1 minuto, um prisioneiro estaria na cela, e no próximo, eles seriam arrancados de suas celas e executados com uma metralhadora. Em determinados casos, 24 detentos seriam amontoados em uma pequena cela de apenas cerca de 26 metros quadrados. Além de o espaço ser apertado, também era extremamente sujo e anti-higiênico. Davis lembrou-se de ter um corte no pé que ficou inchado ao dobro do tamanho depois de ficar infectado com água da torneira. As coisas ficaram tão ruins que seu pé quase foi amputado antes de finalmente começar a curar. Até hoje, Bangkok continua a ser um lugar saído de um pesadelo, mas a experiência horrível não é nada comparada a esta prisão russa. Número 7. Prisão do Golfinho Negro, Rússia. A única maneira de escapar da prisão do Golfinho Negro é em um saco de cadáver. Para os de fora, a instalação é conhecida como Colônia Penal número 6. A prisão do Golfinho Negro da Rússia abriga alguns dos criminosos mais difíceis e violentos do país. Mas, para aqueles trancados dentro dessas paredes, é a coisa mais próxima de uma sentença de morte. A prisão Black Dolphin, que deriva seu nome da estátua em frente à instalação, está localizada em Soliletsk, perto da fronteira russa com o Cazaquistão. Como uma das prisões mais antigas da Rússia, foi uma das primeiras a aceitar prisioneiros cumprindo sentenças de prisão perpétua. Foram esses próprios prisioneiros que esculpiram a escultura do Golfinho Negro na entrada principal do prédio. Até hoje, mais de 700 desses condenados estão cumprindo pena aqui. Mas esses não são apenas criminosos comuns. Veja bem, Black Dolphin é onde o governo russo envia os piores dos piores criminosos. Assassinos, terroristas, canibais e até serial killers encontram seu novo lar aqui. De acordo com os dados, esses criminosos mataram um total combinado de 3.500 pessoas. Isso é cerca de 5 assassinatos por preso. Mas ao contrário de outras prisões construídas para reabilitação, Black Dolphin foi construído para punição brutal. Cada preso é mantido dentro de 3 conjuntos de portas de aço, mais como uma cela dentro de uma cela. Em muitos casos, 2 detentos são obrigados a compartilhar uma cela de aproximadamente 4,6 metros quadrados. Durante 90 minutos por dia, eles têm permissão para se exercitar em uma grande jaula. É também durante esse período que os oficiais fazem uma busca extensiva por contrabando e itens ilegais. Devido à natureza dos detentos aqui, a instalação está sob vigilância 24 horas por dia. Todos os dias, os detentos são obrigados a ficar de pé por 16 horas seguidas em sua cela. Eles estão proibidos de descansar ou sentar em suas camas até que esse período de punição termine. Para garantir que todos os detentos sigam essas regras, os guardas fazem rondas pela cela a cada 15 minutos. Os oficiais da prisão também têm uma maneira única de transportar os presos de suas celas para outras partes do prédio. Primeiro, o prisioneiro é vendado. Em seguida, ele é inclinado para frente na cintura, enquanto um guarda segura suas mãos algemadas atrás das costas, um pouco acima dos quadris. Dessa forma, o prisioneiro não consegue mapear seu entorno ou planejar uma fuga. Quanto à comida, os prisioneiros do Black Dolphin recebem sopa e pão 4 vezes ao dia. Mas, ao contrário de outras prisões, o Black Dolphin não possui uma cafeteria. Em vez disso, os detentos são obrigados a fazer suas refeições sozinhos em suas celas. Por causa disso, muitos deles passam semanas ou meses sem interagir com outros prisioneiros. Além disso, a instalação também não possui um pátio prisional, sendo um ir e vir em uma grande cela oca sem janelas.
Para seu entretenimento, esses prisioneiros podem ler livros, jornais e até ouvir rádio. Muitos criminosos de alto perfil estão atualmente encarcerados nesta instalação. Nikola Astankov é um deles. O crime dele? Assassinar uma família inteira a sangue frio e queimar seus restos na floresta. Depois tem Vladimir Nikolaev, um assassino russo cumprindo pena por canibalismo. Disseram que Nikolaev matou um homem durante uma briga de bêbados e depois o arrastou para o banheiro e o esquartejou. Devido à crueldade desses crimes, os guardas do Black Dolphin frequentemente se referem aos prisioneiros como menos que animais, o que aparentemente justifica o tratamento desumano. Mas, enquanto o Black Dolphin é considerado o mais severo do mundo, esta próxima prisão africana leva as coisas a um nível totalmente novo. Número 6. San Quentin, Califórnia. Desde que foi inaugurada em 1854, San Quentin abrigou alguns dos piores criminosos dos Estados Unidos. Agora, mais de 170 anos depois, não é apenas a prisão mais antiga da Califórnia, mas também uma das mais perigosas. Sendo a única prisão californiana com uma câmara de execução, San Quentin é onde assassinos condenados, terroristas e serial killers passam seus últimos dias. Aqui, as celas são tão pequenas quanto um closet ou um banheiro pequeno. Mas, apesar do tamanho reduzido, dois homens muitas vezes são obrigados a compartilhar a mesma cela, usando um sistema de beliche duplo. Dentro desta cela de 3,5 metros por 1,20 m, você encontrará uma simples beliche, bem como um vaso sanitário de aço inoxidável sem tampa. Atrás da cama, há uma pia de metal e uma mesa mínima no canto dos fundos. Mover-se nessas celas sem bater na parede ou na cama requer muita habilidade. Embora o tamanho da cela esteja em violação das regras padrão estabelecidas pela Associação Americana de Correcionais, tem sido assim por tanto tempo que provavelmente nunca será alterado. Embora tenha sido construída para abrigar apenas 3.084 prisioneiros, mais de 4.000 foram espremidos no espaço antes de 2020. Sabe, fica em um dos terrenos mais valiosos da área da Bahia, com vistas para a Baía de São Francisco, mas também por causa de alguns dos presos mais infames do estado. Charles Manson, Scott Peterson cumpriram pena lá. No entanto, após o surto de coronavírus, medidas foram implementadas para reduzir esse número significativamente. Depois de passar entre 10 a 16 horas diárias nesse pequeno espaço, muitos desses detentos desenvolveram doenças mentais graves. Claustrofobia, depressão e ansiedade atormentam suas mentes. Mas isso nem é a pior parte. Presos no corredor da morte são submetidos às medidas mais rigorosas possíveis. No passado, todos os condenados à morte na Califórnia eram mantidos em San Quentin, mas isso mudou em maio de 2024, quando muitos deles foram transferidos para a população geral em outras prisões da Califórnia. No momento da produção deste vídeo, apenas cerca de 21 presos no corredor da morte permanecem na instalação. Estas pessoas estão atualmente divididas em 3 seções. Há a segregação silenciosa ao norte, para prisioneiros que não causam problemas. Há o bloco norte, no 4º andar, onde os condenados à morte foram inicialmente alojados. Depois, há o bloco leste, um labirinto em ruínas e com vazamentos onde os piores dos piores infratores estão alojados. Aqui, os detentos frequentemente lançam ataques mortais, jogando resíduos corporais tanto nos colegas de cela quanto nos guardas da prisão. Alguns desses ataques também tomam um rumo violento, e os prisioneiros sofrem ferimentos que às vezes são fatais durante essas brigas. A violência nas prisões não é incomum em San Quentin. Segundo alguns guardas, brigas podem surgir por ofensas mínimas. Alguns são alvos, enquanto outros são simplesmente aleatórios. No entanto, o aspecto mais perturbador deste caso é a segregação racial que ocorre dentro desta prisão. Do lado de fora, parece que todos os prisioneiros são tratados igualmente. Mas aqueles que estão dentro sabem que as coisas funcionam de maneira diferente aqui. Na verdade, todas as interações dentro de San Quentin são divididas por linhas raciais. Segundo o preso Lee Haggerty, não é nada além de racismo aqui. Os chuveiros e banheiros são divididos, um para brancos, um para negros. Até as áreas de convivência são segregadas por raça. Os prisioneiros negros não invadem os espaços dos brancos, enquanto os prisioneiros brancos também permanecem do seu lado da fronteira. O descumprimento desse acordo geralmente leva a batalhas amargas e ataques brutais.
Os presos de diferentes raças também não compartilham comida, e até tarefas simples como cortar o cabelo devem ser feitas por pessoas da sua própria raça. Os novatos muitas vezes acham esse sistema confuso, e muitos são empurrados nos seus primeiros dias na unidade. Mas, depois de um tempo, todos pegam o jeito. A prisão está tão superlotada que até o ginásio foi transformado em uma cela enorme. Com camas dispostas pelo espaço, a parte de reabilitação desta prisão há muito foi esquecida. Agora, aqueles que se encontram aqui apenas lutam pela sobrevivência, especialmente porque muitos deles nunca mais verão a luz do dia. Antes de continuarmos, aqui está a escolha do nosso assinante para hoje. Enquanto exploramos uma lista de prisões piores que a morte, confira esta imagem de uma prisão desumana que surgiu na internet. Estes presos, cobertos de tatuagens, parecem ser membros de gangues. Mas por que eles estão em gaiolas e suspensos sobre a água? Como não há informações adicionais sobre esta imagem, é difícil tirar conclusões sobre sua autenticidade. Você acha que prisões como essas realmente existem? E se existem, é moralmente aceitável sujeitar humanos a esse tipo de tratamento? Como sempre, compartilhe suas opiniões conosco nos comentários abaixo. Agora, vamos voltar a mais prisões perturbadoras. Número 5. Alcatraz das Montanhas Rochosas, Colorado. Localizada no condado de Fremont, Florence é uma prisão infame, conhecida por sua brutalidade. Oficialmente conhecida como ADX Florence, Alcatraz das Montanhas Rochosas é construída em uma seção remota do Colorado, onde a América envia alguns de seus criminosos mais perigosos. Embora apenas cerca de 344 prisioneiros estejam atualmente cumprindo suas sentenças na ADX Florence, a maioria desses prisioneiros costumava estar na lista de procurados do FBI, a El Chapo Guzmán, considerado um dos maiores chefes do tráfico de drogas da história. Depois de escapar de 2 prisões de segurança máxima no México, El Chapo foi finalmente capturado e extraditado para os Estados Unidos, onde não conseguiu construir um túnel ou subornar sua saída da prisão. Há também Ted Kaczynski, o Unabomber, que entregou bombas pelo correio a vários cidadãos proeminentes dos Estados Unidos entre 1978 e 1995. Dentro do ADX, você também encontrará Zacarias Moussaoui, um conspirador da Al-Qaeda que desempenhou um papel-chave no ataque de 11 de setembro. Outras menções desonrosas incluem Eric Rudolph, o bombardeiro das Olimpíadas de Atlanta, Ramzi Youssef, o terrorista do World Trade Center de 1993, e Michael Swango, um médico que envenenou e matou cerca de 60 pacientes. Veja bem, os prisioneiros não são enviados para cá apenas por cometer crimes pequenos. Ser trancado na ADX é prova de que o detento é um criminoso endurecido. Estamos falando de chefes de gangues, assassinos de policiais, assassinos em série e até criminosos perturbados que representam um perigo para si mesmos e para os outros. A maioria dos detentos aqui sofre de doenças mentais graves. Para manter os prisioneiros e guardas seguros, muitos esses detentos passam cerca de 23 horas por dia em confinamento solitário. É tão ruim que as Nações Unidas classificaram esse tratamento como tortura. Enquanto outras instalações correcionais usam o confinamento solitário como uma maneira de desencorajar mau comportamento, é o modo de vida real na ADX. Esses presos não passam apenas horas ou dias afastados do resto da população. Em vez disso, eles permanecem lá por meses e até anos. As celas em ADX geralmente medem cerca de 7 por 12 pés de largura. Os prisioneiros ficam cercados por uma parede de concreto o dia todo, todos os dias. Todo o senso de comunidade é extinto aqui. Não há refeitórios, então os presos recebem sua comida por uma abertura na porta da cela. A única visão que eles têm do mundo é através de uma janela pequena voltada para um céu vazio. É uma maneira triste de viver, mas muitos dos presos na ADX merecem estar lá. Por causa da forma como a prisão é construída, os presos não conseguem aprender a disposição da prisão. Desta forma, ninguém pode traçar uma rota de fuga ou planejar uma fuga da prisão. Desde que o ADX foi inaugurado em 1995, nenhum prisioneiro jamais escapou da instalação. Isso se deve, em parte, às medidas extremas tomadas para garantir que os prisioneiros não tenham acesso a armas. Qualquer coisa que possa ser usada para ferir outros é proibida aqui. A mobília da cela é feita de concreto sólido e não pode ser movida. Você tem uma mesa de escrita de concreto, uma cadeira de concreto e, como cama, uma laje de concreto com uma fina camada de espuma em cima.
Quanto ao banheiro, as celas da ADX têm uma combinação de vaso sanitário e pia. O chuveiro liga apenas 3 vezes na semana e é automático. Se um preso tiver bom comportamento, ele pode comprar uma pequena televisão em preto e branco com rádio embutido. Eles também podem ter acesso a livros e revistas da biblioteca da prisão. A maioria dos prisioneiros também tem 15 minutos por mês para falar com seus familiares próximos no telefone. Quanto às visitas, os presos podem ver seus entes queridos 5 vezes por mês, mas sob circunstâncias muito rigorosas. Todos os dias, esses presos têm apenas 1 hora de exercício. Eles são colocados em algemas, seus pés são acorrentados e então são levados para uma sala vazia ou para o pátio externo. Lá eles estão trancados em uma jaula até que sua hora de graça acabe. Mas nem todas as partes do ADX são tão ruins. Na verdade, há 6 níveis de segurança diferentes na prisão. Quanto melhor o comportamento de um detento, menor o nível de punição a que ele é exposto. Em alguns casos, certos prisioneiros foram até transferidos da prisão de segurança máxima para outras instalações menos rigorosas. Mas, mesmo para aqueles que conseguem escapar dos horrores, o efeito mental do confinamento solitário permanece com eles pelo resto de suas vidas. Número 4. Prisão de Piotrków, Polônia. Este é a prisão de Piotrków, um lugar reservado para criminosos de guerra, psicopatas e executores de gangues. Mais de 700 deles estão atualmente trancados dentro desta instalação, todos com pouca ou nenhuma esperança de sair. Foi em 2003 que esta prisão foi construída como um meio de abrigar os criminosos mais perigosos da Polônia. Dentro deste edifício, você encontrará um sistema de vigilância sofisticado, observando cada prisioneiro em cada ala. Desde os internos de baixo risco até os criminosos extremamente perigosos, os olhos dos guardas ficam sobre eles 24 horas por dia, 7 dias por semana. Devido ao seu design único e história fascinante, pessoas de todo o mundo viajam para presenciar como é a vida realmente em Piotrków. De acordo com Paul Connolly, um jornalista de crimes que uma vez visitou a prisão, é um prédio enorme que também é estranhamente claustrofóbico. Embora seja massivo em tamanho, é quase impossível se perder dentro de suas paredes. Invadir é um sonho que ninguém consegue realizar, e quem é jogado lá dentro nunca sai o mesmo. O objetivo de Piotrków é quebrar o prisioneiro mental e fisicamente, e os horrores começam logo na porta da frente. Os recém-chegados são recebidos com uma festa de boas-vindas. Isso pode envolver tortura física e espancamentos pelos próprios guardas. O prisioneiro é então colocado em uma cela com um capacete. Isso basicamente o deixa cego, enquanto ele é deixado sozinho por muito tempo. Quando o detento sai desta sala, ele já teria adquirido uma boa compreensão de como as coisas funcionam aqui. Assim como na penitenciária de segurança máxima, ADX, os prisioneiros em Piotrków são obrigados a comer suas refeições magras e sem nutrientes em suas celas. Criminosos perigosos às vezes são tratados como animais selvagens e mantidos afastados do resto da população. A maioria costuma ser trancada na cela de isolamento extremo, uma pequena sala medindo apenas 6 pés por 3 pés. Suas mãos e pés são acorrentados enquanto seu bem-estar mental se deteriora todos os dias. Mas por mais horríveis que essas condições possam parecer, esta próxima prisão faz parecer brincadeira de criança. Número 3. Prisão de São Pedro. Ao contrário de outras prisões nesta lista, onde os guardas mantêm os prisioneiros sob controle, a prisão de São Pedro, na Bolívia, é totalmente administrada pelos prisioneiros. Embora isso possa parecer uma boa ideia a princípio, esse não é exatamente o caso, porque este edifício é o último lugar onde você gostaria de estar. Localizada ao longo dos Andes, em La Paz, a capital da Bolívia, São Pedro é o que você chama de prisão autogerida. Mais de 3.000 prisioneiros vivem atualmente nesta instalação semelhante a uma favela. O problema, no entanto, é que ela foi originalmente construída para abrigar apenas cerca de 600 prisioneiros. Portanto, está operando a 5 vezes a capacidade necessária. A prisão também é administrada inteiramente pelos prisioneiros, sem interferência dos guardas do lado de fora. Na verdade, nenhum guarda pisou em São Pedro há anos. Sua única tarefa é entregar novos prisioneiros à força governante, enquanto também vigiam o lado de fora e cuidam de possíveis motins. Os responsáveis fazem o melhor para manter todos sob controle. Como criminosos, essas elites governantes usam força brutal, ameaças e intimidação para garantir que a ordem dentro de São Pedro não seja comprometida.
Embora as condições aqui geralmente sejam horríveis, a experiência de cada preso também depende de quanto dinheiro eles têm. Geralmente, San Pedro está dividido em várias seções, desde as áreas sujas e perigosas até as comunidades fechadas de alto padrão, com banheiros limpos e televisão a cabo. Enquanto os lugares bons geralmente são reservados para os líderes, prisioneiros com dinheiro sobrando também podem comprar seu caminho para cima. Ao entrar, novos prisioneiros são obrigados a comprar uma cela de uma pessoa conhecida como o prefeito da prisão. Claro, também há a opção de comprar de agentes imobiliários independentes. Assim que um preço é acordado, um acordo é assinado e o preso recebe um título para a propriedade comprada. Para prisioneiros sem dinheiro, há a opção de pagar por espaços de vida precários com trabalho duro. Alimentação, cuidados médicos e manutenção geral também têm um preço. E enquanto muitos detentos são apoiados por suas famílias do lado de fora, outros têm que encontrar trabalhos servis dentro da comunidade. No entanto, nem todos os criminosos são bem-vindos aqui. Criminosos que cometem crimes contra mulheres ou crianças são especialmente odiados por todos. Assim que a natureza de seus crimes se torna pública, eles são alvo de ataques e muitas vezes são mortos. Aqueles que sobrevivem ao ataque ficam com ferimentos graves que necessitam de atenção médica imediata. Os guardas nunca interferem nesses casos, deixando a autoridade autônoma da prisão tratar as pessoas como quiserem. Além disso, a higiene aqui é péssima. Há fezes por toda parte, a água é suja e a água potável é cara. Ninguém alimenta ninguém. Os presos precisam comprar suas refeições por conta própria. San Pedro também é lar de uma próspera economia de drogas. Para a maioria dos presos, a venda de drogas pesadas é a maneira mais fácil de ganhar dinheiro, enquanto muitos as adquirem para uso pessoal. Apesar de o governo ter sido criticado por sua abordagem em lidar com San Pedro, o sistema parece funcionar bem, especialmente para um governo tentando reduzir seus orçamentos de prisão. Número 2. Prisão de Mendoza. San Pedro não é o único guardião autônomo do mundo. Nas terras ásperas e acidentadas da Argentina, existe uma instalação conhecida como Prisão de Mendoza, onde gangues perigosas dominam. Mendoza é tão notória que os guardas nunca se aventuram dentro do edifício, mesmo ao entregar refeições. Em vez disso, eles deixam a comida em um ponto combinado a certa distância de onde os prisioneiros estão. O fotógrafo italiano Valerio Bispori visitou esta prisão uma vez, e o que ele documentou é mais do que perturbador. De acordo com os relatos dele, os guardas tentaram convencê-lo a mudar de ideia. Mas, após verem a determinação dele em documentar a vida em Mendoza, fizeram-no assinar um acordo isentando-os de todas as responsabilidades pelo que quer que acontecesse com ele. Assim que ele entrou na prisão, no entanto, os presos o receberam de braços abertos. Para apresentá-lo à realidade de seu cotidiano, mostraram-lhe uma parede cheia de buracos de bala. Sempre que um chefe de cartel era liberado, seus homens atiravam na parede em comemoração, o que significava que eles tinham acesso a armas, mesmo na prisão. Como a maioria das prisões mais perigosas do mundo, Mendoza também está superlotada. Isso significava que não apenas os suprimentos eram escassos, mas as pessoas tinham que dormir amontoadas. O perigo espreita em cada canto aqui, e cada prisioneiro deve estar alerta. A violência também irrompe a cada oportunidade, às vezes forçando os guardas a intervir. Sobre a higiene, os tanques sépticos em Mendoza são limitados, então os presos têm que defecar em sacos plásticos e urinar em garrafas. Também não há tratamento médico para os presos. A única vez que um profissional de saúde pode entrar é quando alguém morre. Número 1. Prisão de La Sabaneta, Venezuela. Antes de fechar em 2013, essa instalação era considerada a prisão mais violenta do mundo. Esta é La Sabaneta, também conhecida como Prisão Nacional de Maracaibo, localizada na Venezuela. Nos seus dias de glória, Sabaneta estava superlotada além de sua capacidade prevista. Estamos falando de 3.700 prisioneiros em um espaço construído para apenas 700. Ainda mais perturbador era o fato de que quase 200 desses ocupantes eram crianças. Algumas nasceram na prisão, outras vieram morar com seus pais condenados. Mas, como muitas prisões na Venezuela, Sabaneta era controlada por gangues criminosas perigosas. Para liderar o espetáculo, um líder conhecido como Prion foi escolhido.
Mas a violência era o tema do dia naquela época. Distúrbios, ataques de gangues e assédio direcionado faziam parte da cultura em Sabaneta. Um incidente particularmente sangrento nos leva de volta a 3 de janeiro de 1934. Neste dia, um grupo de membros de gangue iniciou um incêndio em uma seção da prisão. Enquanto os presos tentavam escapar das chamas, os membros da gangue atiraram e esfaquearam eles, matando mais de 150 pessoas. Até hoje, o incidente é considerado um dos tumultos prisionais mais mortais da história. Após anos de abandono, os presos foram finalmente transferidos para outro local. Quanto ao edifício, estão em andamento planos para convertê-lo em um museu. Lá, as pessoas poderão aprender sobre a história da corrupção que transformou La Sabaneta em um inferno. Obrigado por assistir. Até a próxima!